porque a Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava a morte do Luiz Felipe Mourão, o sicário. Considerado o braço direito do Daniel Vorcaro, ele foi preso durante uma das fases da operação deflagrada contra esse esquema bilionário aí de fraudes e foi encontrado morto. O que a Polícia Federal concluiu, Elijonas? Carol, não tem como falar do caso Master e Daniel Vorcaro sem citar o Luiz Felipe Mourão, conhecido como sicário, que para a Polícia Federal, a gente viu também nas investigações, na decisão do ministro André Mendonça, era um braço direito do Daniel Vorcaro, como uma milícia armada para atacar, ameaçar até jornalistas também e adversários do Daniel Vorcaro. Quando ele foi preso, na última fase da operação, o mesmo dia que a PF prendeu o Daniel Vorcaro, ele foi para a Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte e na cela, logo depois da prisão, ele atentou contra a própria vida. E aí abriu-se uma investigação, um inquérito da Polícia Federal e agora a gente tem essa conclusão. O superintendente da Polícia Federal, o Richard Murat, e o delegado responsável por esse inquérito foram até Brasília, inclusive ontem, entregar em mãos pessoalmente ao ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, grande caso, o Master, para entregar em mãos esse documento com o fim da investigação. E o que diz essa investigação? Que de fato, segundo a Polícia Federal e segundo essa investigação, ele cometeu um suicídio, um caso trágico, mas que a gente tem que comentar porque envolve todo esse esquema apontado pela Polícia Federal de fraudes que chegariam no mínimo a 12 bilhões de reais. Nesse inquérito, a PF viu as câmeras de segurança ali dentro da cela da Polícia Federal, analisou como é que ocorreu esse episódio dele atentando contra a própria vida e também pegou depoimentos dos policiais de plantão que fizeram os primeiros socorros ao sicário. Também colheram depoimentos da equipe do SAMU, Serviço Médico de Urgência, que também foi socorrer o sicário e logo depois encaminharam ele para um hospital ali de Belo Horizonte. 2 dias depois, após ele atentar contra a própria vida, a equipe médica atestou a morte cerebral dele e também a equipe de defesa atestou essa morte. Então, com essa investigação, a polícia concluiu que ninguém participou da morte do sicário, que houve até especulação nas redes sociais logo no dia da prisão dele, se ele poderia delatar alguém ou não, especularam bastante. Então, por isso que essa investigação foi aberta para concluir agora que ele cometeu suicídio e o caso é entregue pessoalmente no gabinete do ministro André Mendonça ontem mesmo, um documento de mais de 50 páginas. Carol. Elijonas, você fala sobre essas especulações porque ele que ficou conhecido como o sicário, segundo a própria Polícia Federal, era uma peça-chave desse esquema. Sim. Ele era peça-chave e, segundo a Polícia Federal, ele era um braço direito do Vorcaro para as questões criminais que não envolviam as fraudes. Não que as fraudes não sejam criminais, mas aquelas de homicídio, de ameaça, de atacar adversários políticos, até mesmo contra jornalistas. Não sei se você vai se recordar de que na decisão do ministro André Mendonça também há uma troca de diálogo entre o Vorcaro e o sicário, que ele diz que vai quebrar todos os dentes de um jornalista. Esse era o papel do sicário para o Daniel Vorcaro, segundo a investigação da Polícia Federal. Ele era uma peça-chave nessa investigação também e recebia R$1 milhão por mês para ser um braço direito, por isso esse apelido de sicário do Daniel Vorcaro para o Luiz Felipe Mourão. E olha um outro ponto importante também e curioso desse caso, Carol, que apesar da morte dele e do caso ser encerrado do suicídio, os bens dele continuam bloqueados pela Justiça. Por quê? Para a Polícia Federal e para a Justiça, os bens dele que ele teve durante a vida, durante esse período de investigação, foram adquiridos por meio de dinheiro do crime. Então, continuam bloqueados. E vale lembrar, nesses diálogos também, uma conversa entre Daniel Vorcaro, salvo engano, e o Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, no qual há uma referência a um valor que seria entregue justamente ao sicário no âmbito desse esquema. É o Elijonas Maia trazendo para a gente o que foi a conclusão desse inquérito da Polícia Federal. É caso Master em destaque aqui na nossa programação.